Me chamo Milena, estou cursando o terceiro período de agronomia e nós vamos apresentar um trabalho sobre a família Poaceae e Brassicaceae da matéria de sistemática e taxonomia vegetal. Meu nome é Alice. Meu nome é Francis. Meu nome é Larissa. Meu nome é Tayane, sou do sétimo período e também estou compondo o grupo. Bom, introdução. A nossa introdução é sobre dois temas super importantes, porque são as espécies que são mais acentuadas no Brasil, não só no Brasil, né, mas fora também, mas são as mais requisitadas. As poáceas, são uma família de plantas com folhas semelhantes a lâminas e a maioria tem caule ocos e raízes ramificadas. As poáceas são de grande importância ecológica, pois a sua habilidade de se adaptar em habitats é imensa. E seu interesse econômico é maior na alimentação humana e também com as espécies forrageiras, assim como para alimentação animal e adubação verde. O estudo dessa espécie é de suma necessidade, porque tem a possibilidade de conhecimento mais da espécie, desde a taxonomia e sua morfologia. A Brassicaceae é uma família que se agrupa em numerosos gêneros de plantas herbáceas e são vegetais com fontes de fibras ricos de micronutrientes com ácido fólico. A importância econômica é elevada, assim como a poácea, pois tem grande consumo humano e também é utilizada para cobertura vegetal e derivados, como óleos vegetais e combustíveis, etc. O estudo dessa espécie é mais direcionado ao benefício que ela oferece aos que consomem, para diminuir incidentes como vasos cardíacos. Bom, a classificação taxonômica, ela nada mais é do que a categorização dos seres vivos, o agrupamento deles. Ou seja, colocar eles em categorias para poder melhor estudá-los. Então, as principais classificações são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Quanto à classificação taxonômica das poáceas, todas as classificações taxonômicas elas são feitas de maneira decrescente. Então, começa pela principal, que é o reino, que é plantae, né, que é o reino vegetal. A divisão, ela é magniolofita, que são as angiospermas. A classe é liliopsida, são as monocotiledôneas. Subclasse, Comenelidae, Comenelide, da ordem Poales, família Poaceae, que é a que estamos estudando, e possui alguns gêneros tais como Paspalum, Ráfanos e Aspânicos, dentre outros. Então, nessa família, a gente pode citar milho, cana e também os capins, que são bem utilizados principalmente para a produção animal. Como citado anteriormente os gêneros, aqui estão algumas imagens constando o gênero e espécie dessa família das poáceas. Bom, vou estar falando um pouquinho agora sobre um pouco da importância das gramíneas para a agropecuária, que são imensa a importância delas no meio agropecuário. Podemos citar aí, como exemplo, a alimentação animal, certo? Cobertura vegetal
e decorrente da cobertura vegetal, a adubação verde. Pode passar. Volta um slide aí. Tá. Bom, na alimentação animal, nós podemos citar aí como exemplo o feno, que ele é um volumoso, né, que proporciona vários nutrientes necessários para os bovinos, como um exemplo, e além de ser uma rica fonte de fibra, promovendo a ruminação, que é um processo que ajuda na digestão dos ruminantes, e aumenta, assim, consequentemente, o teor de gordura do leite, e também ajuda a melhorar o sistema de funcionamento do rumen. Além do feno, nós temos a silagem, que se utiliza muito o milho, né, que é bastante utilizado para alimentação de bovinos, certo? Que fornece bastante volume para alimentação para os animais, com alta digestibilidade e rica em energia. Bom, podemos citar também rações, que são processos industrializados, né? Que vai estar fornecendo para o animal a quantidade certa de nutrientes que você não consegue quando se fala em pastagem. Então, com a ração, você está balanceando uma alimentação ideal para o animal. E, vou passar. A cobertura vegetal pode-se dizer que é uma das partes mais importantes em relação às gramíneas, as poáceas. Por quê? Por causa que a cobertura vegetal, ela proporciona proteção do solo em relação à chuva, vários processos. No caso aí, a erosão. Quando se fala em chuva, nós pensa diretamente na erosão. Uma palhada em cima da terra vai estar protegendo esse solo da chuva e vai estar evitando a erosão. E mantendo, assim, consequentemente, a umidade do solo, né? E tem uma tecnologia chamada plantio direto que se decorre desse processo de cobertura vegetal. Vou passar. A adubação verde, que é decorrente, né, como eu tinha dito, da cobertura vegetal, ela é uma técnica agrícola que promove a reciclagem de vários nutrientes do solo por meio do plantio de determinadas espécies, que no caso são as gramíneas, como nós estamos estudando elas. E ela promove, como eu estava dizendo, um ciclo de nutrientes e ajuda a manter a umidade desse solo, né? Muito utilizado em rotação de cultura e melhora, consequentemente, a microbiologia desse solo. Vou passar. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a morfologia, né, da família Poaceae, que são as gramíneas. As estruturas vegetativas, né, são elas as folhas. As folhas são alternas, dísticas, alongadas, paralelinérveas, invaginantes, com bainha fendida de cima para baixo, que envolve o como. Lâmina linear, paralelinérvea, desprovida de pecíolo, presente em gramíneas das matas tropicais. Na junção da bainha com a lâmina ocorre a língula, uma pequena estrutura membranosa ou constituída por um anel de pelos. Os tipos de folha. Temos as alternadas dísticas, né? As alternadas é quando há uma folha em cada nó, né, como podemos observar. E dísticas, todas as folhas do caule estão dispostas no mesmo plano. Paralelinérveas, né, apresentam nervuras mais ou menos paralelas entre si. Podemos observar nessa segunda imagem. Invaginantes é quando uma folha possui uma bainha grande para aumentar a sua fixação na base.
Aqui temos a morfologia da folha do trigo, né, onde podemos observar a lâmina, que é a folha, a língula, que é a parte branca e membranosa, pilosa, que é quando tem pelos, ou mista, que se localiza na parte superior interna da bainha, no limite da lâmina foliar. A aurícula, que são dois apêndices que abraçam o caule, como nós podemos ver aí. O colmo, que é um caule que apresenta nós e entre nós bem visíveis, que é característico das gramíneas. A bainha, que é a parte da folha das plantas vasculares que se prende ao caule, né? Aí podemos observar que não há presença de pensíolo, que é uma espécie de cabo que liga a folha ao caule, né? Uma observação importante é que nas gramíneas, a bainha envolve o caule e as folhas mais jovens. Nas poáceas, o tipo de caule é o colmo, né, que ele apresenta nós e entre nós bem visíveis. Ele pode ser oco ou cheio, né? A gente tem o exemplo do bambu como oco e da cana-de-açúcar como cheio. E rizomas desenvolvidos ou não, né? O rizoma é a parte mais grossa da raiz, que aparece aqui embaixo. Aqui temos a imagem, né, para visualizar bem o caule, né, do milho, os nós e o entrenó, a bainha, né, e aqui em cima a espigueta, que é a flor do milho. Sistema radicular. Por serem monocotiledôneas, possuem raiz fasciculada, abrangendo bastante área ao seu redor, né? É uma das características. Aqui temos algumas características das monocotiledôneas, que é semente com um cotilédone, folhas com nervuras paralelas, xilema desorganizado no caule, flores com pétalas em múltiplos de 3, frutos com 3 carpelos ou múltiplos e a raiz fasciculada. Bom, nas sementes, elas apresentam apenas um cotilédone, né, que é a característica das monocotiledôneas. O mono vem de 1. A endosperma é o tecido nutritivo presente na semente, o pericarpo envolve a semente, a plúmula é a primeira gema e a radícula dá origem à raiz primária. As flores. As flores são frequentemente hermafroditas, que possuem os dois sexos. Pequenas, pouco vistosas, adaptadas à polinização pelo vento. Ó, aqui temos a flor do tipo espigueta, né? A gluma é uma bainha estéril. Perdão. A gluma é uma bainha estéril. A pálea é a glumela superior da espigueta das gramíneas. O estigma é onde se depositam os grãos de pólen. Os estames é o órgão masculino da flor. Os frutos. Na sua maioria, os frutos das gramíneas são cariópsis, que são frutos secos, indeiscentes, ou seja, eles não se abrem, e possuem, em sua maioria, a semente presa ao pericarpo, endocarpo, mesocarpo e epicarpo do fruto. Agora temos as estruturas reprodutivas, né? Como eu disse, são flores hermafroditas, né? O androceu
de 1 a 3 estames, que é o órgão masculino, o gineceu tricapelar, que é o órgão feminino, o ovário unilocular, uniovulado, súpero, geralmente com 2 estiletos. Fruto é uma cariópse, normalmente em reprodução sexuada, mas existe também a gamospermia, que é a reprodução assexuada, ou seja, a semente é formada sem a fecundação. Aqui temos o ciclo de germinação, né, do milho, que é uma planta da família das poáceas. Aqui temos a planta adulta, que vai gerar os frutos com sementes. Depois as sementes vão ser propagadas, vai ocorrer a germinação. Da germinação a gente vai ter o broto. Depois uma planta pequena. Depois da floração, a gente vai ter a planta adulta com os frutos, né? Que no caso o fruto é o milho. Subfamílias. Essas são as 3 subfamílias que eu escolhi, pois elas são 80% de 12 subfamílias das gramíneas. Pode passar. Característica das subfamílias. Tem hábito herbáceo, epiderme silicosa, folhas graminoides, folhas pequenas reduzidas, folhas anemófilas e flores paleáceas e ausência de nectares foliares. Bom, em cada uma delas, a Anomoclodae é considerada uma folha basal. Ela apresenta frutos tipos cariópse. São caroços que protegem a semente. Seria que nem um milho. O epiderme por fora vai proteger a semente que está por dentro. Já a segunda imagem, ela possui células silicadas, que são células especializadas da epiderme, que acumula sílica. Sílica é o quê? Ela promove o fortalecimento da folha, da parede celular da folha, e caules, que ajuda a folha a ter mais contato com o sol. E já a terceira é que nem a primeira. Ela tem sua semente, ela é cariópsia também. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre as características das brásicas. Então, a classificação taxonômica da família Brassicaceae é reino Plantae, né, que é vegetais, divisão Magnolophyta, angiospermas, igual a Poaceae. Já a classe dela é Magnoliopsida, que ela é dicotiledônea ao invés de monocotiledônea. A subclasse é Dilenidae, ordem Brassicalis, família Brassicaceae, e podemos citar os gêneros Brassica, Lepidium, Cardamine, entre outros. Bom, falando agora sobre a importância na agropecuária da Brassicaceae, pode passar. Ela tem como importância, como as gramíneas, a cobertura vegetal. Dentro desse conceito de cobertura vegetal, nós podemos citar uma das principais culturas em relação a isso, é a canola, que ela pode ser considerada uma leguminosa, e como pode passar aí, slide. A canola, ela é uma leguminosa, e todas as leguminosas possuem bactérias que atuam em simbiose, e essas bactérias são denominadas do gênero Rhizobium.
E ocorre um processo muito importante dentro dessa cultura, que é a conversão do gás nitrogênio, que é nada mais que o N2, em amônia, que fica disponível para a planta. Ou seja, na região da rizosfera da planta existe micro-organismos e, como as bactérias que eu citei, elas fixam esse nitrogênio que está na atmosfera, fornecendo para a planta em forma de amônia. E isso beneficia tanto o solo como a planta que vai estar absorvendo esse nitrogênio. Vou passar. Bom, e a cobertura vegetal, podemos citar também o nabo forrageiro, além da... perdão, esqueci o nome da outra cultura. O sistema radicular do nabo forrageiro, ele é agressivo, certo? Pode chegar até 2 metros, e é muito utilizado para a rotação de culturas. Ele pode ser considerado aí um subsolador natural, porque como o sistema radicular dele é muito agressivo, ele quebra muito as partículas do solo, facilitando a infiltração de água. Ele colabora também com a reciclagem de nutrientes nesse solo. É uma planta alelopática, que não é nada mais plantas que têm capacidades superiores ou inferiores de produzir substâncias químicas que libera no ambiente e prejudica ou beneficia outras plantas. No caso dessa planta nabo forrageiro, ela inibe o crescimento de plantas daninhas. Ela também pode ser utilizada na alimentação de bovinos. Fornece bastante matéria verde e é muito boa, fornece bastante nutriente. E também pode ser utilizada para a produção de mel. As abelhas vai lá e faz os seus processos, né, de produção de mel, utilizando na época de floração do nabo forrageiro. Bom, vou falar sobre a morfologia das Brassicáceas, estruturas vegetativas. As folhas dessa família possuem folhas simples ou compostas, pinnadas, com margem inteira ou cerradas, como mostra a primeira imagem aí, a folha da mostarda, né? Dispostas em hastes arbustivas. A folha da couve, que é a terceira foto, mostra bem isso. Frequentemente também forma uma roseta basal de folhas, que é a folha do repolho. Forma como se fosse uma rosa. Elas são sem estípulas e com venação peninérvia. A folha da couve também mostra bem essa classificação. Folha peninérvia, que existe apenas uma nervura. Essa nervura central que liga as outras secundárias. Pode passar, Neno. Pode passar. Aqui é a morfologia da mostarda branca. Da folha da mostarda branca. Synapse alba. Ela possui uma folha simples, uma folha pilosa, que possui pelos. Ela é uma folha alterna. Cada nó sai apenas uma folha. A margem dela é pinnatissecta. Pinnatissecta quer dizer que o recorte vai até a nervura mediana. Isso faz com que a gente confunda ela com uma folha composta. Ela também é a folha peninérvia, que é a característica dessa família. E peninérvia existe somente uma nervura central. Aí o pecíolo e o caule. Pode passar, Milena. Aqui são os tipos de folha da canola e da rúcula. A canola, ela possui folhas alternas, simples. O formato é elíptico, peninérvias, a borda é ondulada, as folhas são lisas, sem pelos. A folha da rúcula, ela é uma folha simples, de forma alongada e profundamente recortada. Também ela é uma folha peninérvia. Pode passar, Milena. Tipo de caule. Aqui, essa planta que eu trouxe é a mostarda. O caule da mostarda, ele é um caule aéreo, ele é não lenhoso,
Ele é ereto e piloso, possui pelos, ramificado, ele possui várias ramificações, como mostra na foto, e ele pode atingir mais de 90 centímetros de altura. Pode passar, Milena. A couve-flor, o caule da couve-flor, ela é uma hortaliça. O caule dela ele é herbáceo, de pequeno e ereto, possui uma coloração verde claro e verde escuro. O sistema radicular dessa família, tanto da mostarda, da canola que eu vou falar, é uma raiz superficial, pode ser axial ou pivotante. Pode passar, Milena. Aqui eu trouxe uma foto do arrúcula, que explica bem. O sistema radicular dela é axial ou pivotante, pois ela possui uma raiz principal, como mostra na foto, secundária e terciária. Pode passar, Milena. A flor da mostarda, da canola, da couve-flor, elas são hermafroditas. Possui 6 estames, 4 pétalas e 4 sépalas, em formato de cruz. Essa foto mais abaixo mostra o formato da flor em cruz. E a inflorescência se dá em cacho ou racimo. Em racimo quer dizer que as flores elas partem de níveis diferentes e pode alcançar alturas diferentes também. Pode passar, Milena. E por fim, o fruto da canola e da mostarda branca. Aqui essa foto eu coloquei só da mostarda, mas a canola... Desculpa, eu coloquei só da canola, mas da mostarda também é igual. O fruto da canola, eles são secos, deiscentes. Seco porque eles são pobres em água e as substâncias nutritivas que se encontram tá na semente. São deiscentes porque eles se abrem naturalmente quando atingem a sua maturação. Eles são alongados, com cápsulas longitudinais e são polispérmicos. Polispérmico quer dizer que eles são frutos que possuem mais de uma semente, tanto a canola, a mostarda. É isso. Sobre as subfamílias das brássicas, não foi encontrado nada específico em pesquisas, inclusive no livro da Raven, tá? Mas o que eu encontrei foi baseado nisso, que tem 2 famílias agregadas à família das Brassicaceae. Então, são essas duas, que essa primeira Clemoididae, que são dos aspargos, e essa segunda imagem. Pode passar. Então, recentemente, o sistema de classificação APG, que é um sistema de classificação taxonômica das flores das plantas com flor, no caso as angiospermas, que fez com que essas 2 famílias fossem agregadas às Brassicaceae. Então, devido às características pelos compostos que elas produzem, como o óleo de mostarda, e também devido às características morfológicas. Então, basicamente é isso. Bom, para finalizar o nosso trabalho, aqui estão algumas das referências. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, é isso. Obrigada.